Departamento de Polícia de Moscou. Depois que a polícia de Moscou liberou a casa na King Road, a investigação de homicídio começou. Eu analiso novas fotos recém-divulgadas que nos dão mais pistas sobre o que aconteceu na casa e como estava o carro de Brian Koberger depois que a polícia o apreendeu. Bem-vindos ao Law and Crime. Sou Angelette Levy. Novas evidências dos assassinatos em Idaho foram divulgadas. Estamos vendo fotos tiradas de dentro da casa na King Road enquanto os peritos criminais examinavam cada centímetro do local, procurando pistas sobre os assassinatos de Maddie Mogan, Kelly Gonçalves, Shanna Carnall e Ethan Chapin. Os 4 foram mortos a facadas pouco após as 4 da manhã, em 13 de novembro de 2022. Como você sabe, Brian Koberger, ex-doutorando em criminologia na Universidade Estadual de Washington, foi acusado pelos assassinatos mais de 6 semanas depois. Ele cumpre 4 prisões perpétuas consecutivas após se declarar culpado pelos crimes. Em 13 de novembro de 2022, o policial de Moscou, Mitch Nunes, atendeu um chamado na King Road, 1122, pensando ser um estudante universitário inconsciente. Sim, onde ela está? Onde? A policial Nunes subiu as escadas e encontrou Shanna Carnotal em seu quarto. Ethan Chapin também estava morto na cama, esfaqueado. Então era preciso isolar a cena do crime. Vocês podem ir até a lixeira para mim, por favor? Ok, vamos liberar isso. Obrigado, senhor. Departamento de Polícia. Não fica muito mais sério do que isso quando você é policial. Uma chamada para socorrer um universitário inconsciente virou investigação de homicídio quádruplo. Ali fica a entrada dos fundos. Eu ia tirar. A policial Nunes falou com Dylan Mortensen, colega de quarto sobrevivente. Ela contava às amigas o que ouviu e viu naquela manhã às 4. Kaylee subiu as escadas, gritou ao ver alguém no quarto embaixo e, apesar de eu chamá-la, ela não respondia. Mas eu vi o cara. Dylan Mortensen descreveu um homem que viu na casa vestido todo de preto. Tudo bem, só descreva o cara que viu. Eu não acho que ele era mais alto que eu.
Não vi muito dele, mas tenho quase certeza. Ele usava roupa toda preta. E ele tinha uma máscara que cobria só a testa e a boca. E ele não disse nada pra mim. Tipo, nada mesmo. Eu só fechei a porta e tranquei porque eu não sabia o que fazer. E eu acho que ele saiu pela porta lateral, aquela porta de correr na cozinha que dá pro quintal. Todas essas informações são muito importantes porque vão ajudar na coleta de evidências e no processamento da cena do crime. A polícia de Moscou pediu auxílio da Polícia Estadual de Idaho para processar a cena. E agora estamos vendo algumas das fotos que os peritos do Instituto de Segurança Pública tiraram. As fotos começam do lado de fora. Está escuro. Nessa época do ano, escurece por volta das 4:30 da tarde. Os peritos fotografaram os veículos na casa, incluindo o Jeep de Ethan Chapin. Também fotografaram o Range Rover de Kayleigh. Ela foi para Moscou naquele fim de semana para mostrar o carro novo e ver os amigos. O carro de Shanna foi fotografado e o de Maddie examinado. As fotos mostram o lado da casa com a fita da cena do crime ao redor. O quintal com o sofá e luzes de corda está congelado no tempo. As luzes de corda continuaram acesas por meses após os assassinatos. A porta de vidro deslizante podia ter pistas e evidências. Foi ali que o homem de preto entrou e saiu da casa. Ela foi fotografada tanto do lado de fora quanto de dentro da casa. Fotografaram também a janela da cozinha, que tinha uma marca de mão. Naquela época, não dava para saber se aquilo era relevante para a investigação. Também havia uma pegada na neve que chamou a atenção dos investigadores. Ela foi registrada com uma régua para mostrar o tamanho da pegada. Será que isso poderia pertencer ao assassino? E será que mostrava o caminho por onde ele passou? Provavelmente sim, pois os investigadores creem que o assassino estacionou no estacionamento atrás e acima da casa. Os investigadores também fotografaram a cozinha da casa. A cozinha era importante porque o assassino entrou na casa pela porta de vidro deslizante da cozinha. Shanna Kernodle possivelmente estava na cozinha durante ou pouco antes dos assassinatos. Veja. A refeição do DoorDash da Shanna foi entregue às 3:59 da manhã. A sacola do Jack in the Box está no balcão, já sem a comida, que foi retirada. Então sabemos que a Shanna pelo menos comeu um pouco. A sacola está identificada com o nome dela e as batatas fritas estão sobre o micro-ondas. Algumas ainda estão na embalagem. Essa parte é interessante, pois pode explicar a música que Dylan disse ouvir. Só para esclarecer, essa é só uma das minhas ideias e minha teoria. Os peritos criminais fotografaram a caixa de som Bluetooth na cozinha, que estava sobre um banquinho. Sabemos que Shanna estava no TikTok depois das 4 da manhã. Então, será que o celular da Shanna poderia estar conectado a essa caixa de som e tocando um vídeo do TikTok? Ou será que ela simplesmente estava ouvindo música no celular enquanto comia? E então, ela ouviu barulho e Murphy latindo e correu para o andar de cima para ver o que estava acontecendo. Foi isso que aconteceu? Na sala de estar, a mesa de beer pong está com a bolsa médica do policial num ao lado que acabou nem sendo usada. Uma foto da mesa destaca copos de beer pong e uma faca ao lado. Esta é a faca que Hunter Johnson disse à polícia ter pego de manhã para se proteger após encontrar Ethan e Shanna mortos. Este é um close daquela faca. Outras fotos mostram uma visão diferente do mesmo cômodo. É a sala de estar com o sofá em seções e a televisão no nicho. Também há fotos da sala de estar que mostram a mesa de beer pong e aquela placa de neon escrito Good Vibes. Isso leva as escadas para o terceiro andar. O quarto de Dylan Mortensen fica perto da escada, em frente à entrada da cozinha. A foto mostra as escadas para o terceiro andar e a porta do quarto de Maddie Mogan à esquerda, no topo. Quero chamar Joe Jack sozinho. Ele apresenta o canal True Crime com a Sarge no YouTube e é sargento aposentado de casos não resolvidos do Departamento de Polícia de Nova York. Obrigada por participar, Joe. Primeiramente, gostaria de saber sua opinião sobre as imagens da câmera corporal e a resposta da polícia. Temos esse policial jovem, Mitch Nunes, de 22 anos, achando que está indo atender uma chamada de pessoa inconsciente. E o que ele encontra é horrível. Sim, com certeza. Quero dizer, sabemos que esses policiais não lidam com muita violência no dia a dia. E ver a brutalidade que esse policial tem que enfrentar nesse momento é só uma daquelas coisas em que, você sabe, cada departamento de polícia é diferente.
Trabalhando em Nova York desde 1992 e vendo isso diariamente, você acaba ficando um pouco mais duro. Então sim, quero dizer, todo mundo se lembra do seu primeiro, mas infelizmente esse policial tem que, você sabe, ir até um quádruplo homicídio. É difícil lidar com isso, né? O que se nota na voz e em algumas ações dele. O que há nas ações dele que chama a sua atenção? Bem, eu olho para isso e vejo várias questões de treinamento que precisam ser abordadas, e isso não é só para esse incidente. Sim, e eu sei que é fácil julgar depois que tudo aconteceu, mas neste momento, em 2025, deveríamos saber bem como lidar com uma cena de crime. Não me importo se isso ocorre uma vez a cada 20 anos na sua cidade ou diariamente. Há ações necessárias como isolar a cena imediatamente. Mas ao lidar com essa situação, o policial entra na casa e encontra 1 ou 2 corpos, mas não dá para saber ao certo porque está tudo escuro. Ele imediatamente sai e vai pegar a fita amarela, o que eu entendo que pode ser uma reação inicial, mas sob a exceção da 4ª emenda, você tem a exceção de emergência. E você precisa revistar toda aquela casa imediatamente para descobrir se há outras possíveis vítimas que ainda estão vivas e precisam de ajuda ou procurar pelo suspeito. Chamávamos isso de elefante no cinzeiro. Você podia procurar qualquer coisa que coubesse. Então, se você está procurando por uma pessoa, pode olhar debaixo da cama, dentro de um armário, em um baú grande, digamos assim, seja o que for, porque é isso que você está fazendo. A casa deveria ter sido revistada imediatamente, tanto pelas possíveis vítimas quanto pela segurança dos policiais. Assim que eles saem, sabemos que eles mandam as crianças irem até a lixeira e dizem: ninguém pode sair. Vão até a lixeira. Todos ficam perto da lixeira enquanto ele envolve a casa com a fita de isolamento. Será que deveria ter sido feito mais para separar as crianças naquele momento? O que você acha que deveria ter ocorrido? Ele fica meio dividido entre os dois, né? Se volta para dentro para procurar outras possíveis vítimas, mas também precisa se preocupar com a contaminação das entrevistas. Ao assistir ao vídeo, verá que foi exatamente isso que ocorreu. Ele diz para ela ficar de lado, e quando ele volta, ela está lá fora de novo conversando com todo o grupo de crianças, contando para todo mundo o que viu e tudo mais. Agora, todos têm praticamente a mesma versão da história. E isso é importante, especialmente quando alguém da casa ligou pro 911. Eu, pessoalmente, teria levado ela. Ela não usava muita roupa. Eu teria colocado ela direto no banco de trás da viatura, fechado a porta e dito: você está bem, queremos te manter aquecida e segura, só fique aqui. Não se mova, não fale com ninguém. Mas essa mensagem nunca pareceu chegar até ela. Vamos passar agora para as fotos da cena do crime. Sabe, estamos vendo as coisas a partir da cozinha, estamos vendo as coisas de dentro da casa. Tem algo que chama sua atenção nas fotos da cena do crime dentro da casa? Presumo que os carros eram a parte mais importante, e fui bem claro sobre isso desde o início. Quero dizer, não me importo se esse cara, quem quer que fosse na época, porque a gente não sabia. Eu já tinha dito que não me importava se ele estivesse usando uma armadura. Quero dizer, se ele entrou lá e atacou violentamente essas 4 pessoas com uma faca, há uma grande chance de que ele vá levar alguma coisa com ele, certo? O princípio da troca de vestígios, a teoria da transferência entre 2 objetos. Algo deixa algo para trás, algo leva algo consigo. E quando você tem um ataque com faca, especificamente, você encontraria muito sangue no próprio suspeito também, seja nos pés ou no chão. Mas o carro de fuga, sabe, deveria ter tido alguma evidência nele. Então, quando você olha para aquele pó branco, quero dizer, pode ser algumas coisas. Minha primeira impressão foi que talvez fosse espuma de lavar rápido, talvez alguém estivesse tentando limpar. Mas então você também, sabe, quando conversamos sobre isso, você pode falar sobre isso, pode ser algo relacionado ao luminol, porque ele realmente aparece branco inicialmente. Sim, ele floresce azul, mas a cor inicial é branca. E provavelmente eles estavam procurando a detecção de sangue nesse caso. Sim, e fico feliz que você tenha mencionado isso. O branco por todo o painel, por todo o volante, por todo aquele, sabe, né, o negócio da seta, né, a barrinha perto do câmbio. Eles desmontaram aquele carro. Tentando ver, meu Deus, tem alguma coisa aqui, tem algum DNA, qualquer coisa das vítimas. E foi declarado várias vezes no tribunal antes do julgamento que não havia nada. Então, Bryan Kohberger, aparentemente, sabe, quando o prenderam, havia um balde de produto de limpeza ao lado do carro. Foi isso que disseram no tribunal. Então, ele estava mexendo naquele carro extensivamente.
e disseram que até mesmo no compartimento da porta não havia nada lá dentro. Era assim de limpo. Então, sabe, isso é bem interessante pra mim. Talvez fosse um produto de limpeza que ele tinha passado ali e ainda não tinha removido. Isso é possível? Sabe o que pode ser? Poderia ser mais limpo, mas não sabemos ao certo. Eu acho que, sabe, Lauren Floyd, se perguntassem isso numa coletiva de imprensa ou algo assim, eles provavelmente responderiam exatamente o que é aquela substância branca. Mas sabendo o que sabemos agora e o histórico dela, especialmente fazendo aqueles ensaios de cena de crime e coisas assim, você pensaria que o carro dele estava preparado para esse tipo de situação, seja com plástico, Tyvek ou o que for, tanto no chão, nos tapetes, no banco e em todo o resto que acompanha isso. Sabe, é por isso que eu acho que eles nunca recuperaram as roupas que ele estava usando. E eu acho que se eles encontrarem, se algum dia acharem isso, a faca e tudo mais, acho que vão encontrar o que estava embrulhado junto, que estava dentro do carro, porque não consigo imaginar alguém entrar lá, atacar brutalmente 4 pessoas e não deixar pelo menos algum vestígio em um veículo em que ele esteve. As fotos dentro da casa são meio interessantes pra mim, especialmente a cozinha, porque foi por ali que ele entrou. Então, esse vai ser um foco principal dos peritos criminais, eu imagino, porque tem a porta de vidro deslizante ali, que a gente supõe que o assassino deve ter tocado para entrar e sair. E aí você tem a refeição do DoorDash da Shanna ali. E ela comeu pelo menos uma parte, porque dá para ver dentro da sacola e a comida não está lá. As embalagens estão ali. E as batatas fritas dela estão em cima do micro-ondas. Então eu acho que isso é bem crucial para a investigação, não acha? Claro, sabemos o horário da entrega, certo? Acho que com o aplicativo eles conseguem descobrir exatamente quando a entrega foi feita e quando, sabe, o negócio foi finalizado, por assim dizer. Mas acho que uma das coisas que realmente chamam a atenção, os trechos de áudio foram quando Dylan diz: "Isso é Moscou, nada nunca acontece" ou algo assim, sabe? Não, então a porta não estava trancada e todas essas outras coisas que vêm junto com isso. Acho que ao ouvir isso, você olha para trás e tem um estalo. Todos pensavam estar seguros porque aqui é Moscou e nada acontece. Bem, infelizmente, essa é uma situação que pode acontecer em qualquer lugar e você precisa tomar precauções. Sim, isso pode acontecer em qualquer lugar. Sabe, você acha que veremos mais alguma evidência? Porque, sabe, a gente sabe que o único DNA deixado naquela casa de Brian Koberger estava na bainha da faca, no fecho da bainha da faca. Então você acha que vamos conseguir ver? Parece que essas evidências estão saindo aos poucos, pedacinho por pedacinho. Você acha que vamos conseguir ver outras fotos? E não estou falando de fotos das vítimas falecidas, mas de outras fotos, porque no tribunal foi descrito como centenas, se não milhares de fotografias que foram tiradas pela polícia estadual. Bem, há uma boa possibilidade. Quando fotografa a cena do crime, geralmente faz várias fotos do mesmo objeto. Normalmente, você retira o que chamamos de in situ, que significa no lugar, depois usa um marcador como uma régua. Assim, tudo tem fotos duplicadas ou triplicadas, muitas vezes da mesma coisa repetida. Então, pode haver centenas ou até 1000 fotos, mas acredito que estamos falando de 300 a 400 fotos originais, ou seja, muitas repetidas. Sei que a família já se chateou com o vazamento e tentou impedir que continuasse. Talvez por isso eles não divulguem mais nada, pois os familiares já sofreram muito e agora precisam lidar com isso e ouvir as mesmas perguntas repetidas. E eles têm uma audiência esta semana no condado de Leita sobre a divulgação das fotos dos quartos. Eles não querem que nenhuma das fotos das cenas do crime nos quartos reais seja divulgada. Acredito que eles não querem que nada disso seja divulgado e acham que tem base para argumentar contra a divulgação dessas fotos, mesmo editadas. Concordo. O público não precisa saber agora o que aconteceu. Eles já têm um suspeito e o prenderam. Agora ele foi condenado pela própria confissão. Neste momento não há ameaça para, você sabe, o público em geral. E as fotos da cena do crime, além de apenas olhar por curiosidade ou morbidez, eu não acho que haja qualquer valor para o público realmente vê-las. Eu sei que pode ser uma opinião impopular, mas já estive em várias cenas de crime e vi o que acontece com familiares e vítimas.
Mas o trauma que até os policiais enfrentam constantemente não precisa ser transferido ao público em geral. Sim, sabemos o que aconteceu, infelizmente, naquelas salas. Quero te perguntar, só para encerrar, sobre as simulações cronometradas que a Polícia Estadual de Idaho realizou. A defesa argumentaria no julgamento que não era possível uma só pessoa matar 4 pessoas em tão pouco tempo. A Polícia Estadual fez o que eles chamam de simulações cronometradas. Disseram que Kohberger poderia ter cometido os assassinatos em apenas 2 minutos e 6 segundos, o que me parece muito rápido, considerando o que sabemos. E então, em até 3 minutos e 45 segundos, quando eles fizeram um trajeto mais longo. Então, considerando o que sabemos, Shanna lutando por sua vida e coisas assim, sabemos que ele entrou na casa em algum momento depois das 4h08, mais ou menos. Então, e ele sai correndo de lá às 4h20. Isso é uma janela de 12 minutos. Esses tempos parecem realmente rápidos, Joe. Sim, quero dizer, e a agitação que está acontecendo. E acho que talvez esse seja o motivo pelo qual os sobreviventes ainda estão vivos, por causa dessa agitação. Ele estava simplesmente exausto quando saiu e estava fora de si quando entrou lá. Sinceramente, eu provavelmente passaria dos 3 minutos. Nós sabemos que um dos sobreviventes ouviu alguém dizendo: "Estou aqui para te ajudar", certo? Todas essas outras coisas que acontecem. Então isso, sabe, todas essas coisas levam tempo. E o fato de que ele entrou lá, mas sabe de uma coisa? Eles estavam dormindo. Eles podem não estar em seu juízo perfeito naquele momento. Então, para atacar e levar alguém rápido, sim. Mas acho que 2 minutos é pouco tempo. Sim, parece muito rápido. É horrível. Eles nem precisaram usar essa evidência no julgamento. Joe Giacalone, muito obrigada. Apresentador de True Crime com o Sarge, eu agradeço. Sempre à disposição. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angelette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.